Gente, amanhã é o último dia do Outubro Rosa, que movimentou Santa Catarina em prol da prevenção e do diagnóstico precoce de câncer de mama. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o câncer de mama é o mais comum entre as mulheres, respondendo por 22% dos casos novos a cada ano. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com o advogado Rodrigo Machado Leal, para saber quais são os direitos dos pacientes de câncer. Boa noite, doutor Rodrigo. Boa noite, Pacheco. Uma honra imensa tê-lo aqui no Jornal do Continente. Igualmente. E eu quero aproveitar essa oportunidade para que, se você que está nos assistindo quiser fazer algum tipo de pergunta, entre em contato aqui com os nossos telefones. Doutor Rodrigo, quais são os principais benefícios para os pacientes com câncer? Boa noite, telespectadores. Boa noite, Pacheco. O senhor falou muito bem. Muito se fala em prevenção no Outubro Rosa, mas e quando o paciente recebe aquela notícia bombástica, e os familiares também, do diagnóstico confirmado de câncer? Será que os pacientes estão cientes de todos os direitos? A matéria retratou muito bem ali a maioria e os principais direitos. Faltou só apenas alguns. Por exemplo, na isenção do IPI, sim, para a compra do veículo adaptado, a isenção não se restringe só a esse imposto federal, que é o IPI. Ele também vai além e atinge os impostos estaduais que incidem sobre o valor do veículo, que são o ICMS e o IPVA. Ainda, se o veículo for financiado, a isenção também recai sobre o IOF. Então, se nós formarmos esses 4 tributos, um veículo que tem que ser adaptado para o uso do paciente do câncer, sim, e essa adaptação também, ela pode ser assim, se o paciente tem uma limitação motora completa, ele depende de um familiar, por exemplo, para conduzir o veículo, essa isenção também é garantida. Então, se nós reunirmos o valor desses 4 tributos, o valor final do veículo pode reduzir a menos da metade. Menos da metade. Importante, eu tenho certeza que a maioria das pessoas não sabem desses direitos. O SUS e os planos de saúde são obrigados a cobrir qualquer tipo de medicamento para os portadores de câncer, doutor Rodrigo? Veja bem, Pacheco, falar em qualquer tipo de medicamento é complicado, mas o que nós temos como garantia é que todo medicamento registrado na Anvisa, ou seja, nacionalizado, portanto, ele tem sim a obrigatoriedade de ser fornecido pelo SUS. Só que o SUS e a rede pública de saúde, na sua grande maioria, não dá cobertura. Não dá cobertura, que não estão previstos, são o que eles chamam de medicamentos não previstos no rol da APAC-ONCO, que são os de alto custo. Perfeito. Então, e os planos de saúde também, eles normalmente eles cerceiam esse direito do paciente. Sim. Mas nós temos um entendimento, e o judiciário pactua com esse entendimento, de que se o medicamento ele é mais benéfico e ele é já nacionalizado, registrado na Anvisa, e ele é indicado pelo médico assistente, sim, essa indicação ela tem uma autonomia plena, ela não pode ser cerceada pelo plano de saúde ou cortada pelo SUS. Quando isso não acontece, o caminho é a justiça, doutor? Infelizmente, o caminho é o judiciário. É recomendado que o paciente busque um profissional especializado na área e busque seus direitos. Por que isso, Pacheco? Porque quando a gente fala do SUS e quando fala de um contrato do plano de saúde, isso é um contrato de adesão massificado. Sim. Então eles têm lá as regras padrões para todo mundo. O que o judiciário oportuniza ao paciente com câncer? Ele retira dessa massificação e o juiz analisa o caso concreto, na minúcia. Caso entende? Então, a gente instrumenta o processo com muita documentação, com relatório médico bem completo, e o juiz, entendendo aquela situação e aquela premente necessidade, confere a obrigatoriedade de fornecimento através de uma liminar. Essa liminar, Pacheco, costuma levar de 5 a 10 dias para ser conferida pelo judiciário. Normalmente é muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Quando tudo está certo. Doutor Rodrigo, Gessé de Biguaçu pergunta o seguinte: como se faz para recorrer após o pedido do benefício ter sido negado? Bom, primeiro, nós precisamos alinhavar toda a documentação. O primeiro deles é a negativa, que pode vir pela DIAF, que é a Diretoria de Assuntos Farmacêuticos, ou pelo CEPOM, aqui em Florianópolis. Sim. Vem um documento negando o pedido do médico. Tem que estar documentado. Depois, vamos pedir o relatório do médico, a prescrição do médico e mais todos os outros exames que comprovem a existência da doença e a premente necessidade daquele medicamento que, obviamente, é o mais benéfico para o paciente. Perfeito. A Sandra de Florianópolis pergunta o seguinte: há 13 anos eu sou portadora de câncer
e não consigo me aposentar, doutor Rodrigo. O que eu tenho que fazer? Eu não sei se ela já tentou através do judiciário ou só através da via administrativa do INSS ou da fonte pagadora dela. Porém, eu recomendo para Sandra buscar a justiça, que às vezes é o único caminho que sobra para o paciente com câncer. Eu quero até, para que o nosso público telespectador perceba bem, entenda os direitos que ele tem. Sim. A partir do momento que ele entra na justiça, normalmente essas ações, elas têm um trâmite mais rápido? Doutor? Elas têm sim. Desde a instituição do Estatuto do Idoso, nós conseguimos essa tramitação rápida por analogia ao Estatuto do Idoso, porque nós sabemos que a sobrevida do paciente com câncer, infelizmente, é limitada. Então, e a lógica da lei do Estatuto do Idoso, que prevê essa tramitação mais rápida em função da idade avançada, é a mesma utilizada para o paciente com câncer, embora não exista uma lei específica para isso. Sim. Mas a gente consegue, através da analogia, fazer essa prioridade de tramitação. A pessoa portadora de câncer tem direito a algum tipo de imposto de renda, por exemplo? Sim. Ele tem algum benefício no imposto de renda? Sim, aqui tem um detalhe. Ela vai ter direito à isenção total do imposto de renda, porém só dos proventos relativos à aposentadoria. Se ela tiver qualquer outro rendimento, por exemplo, aluguéis ou outra fonte de renda qualquer, isso tem que continuar sendo informado e vai ser tributado normalmente. Mas a parcela que ela recebe de aposentadoria é isenta. É isento, então isso é importante. A Ana Maria está perguntando, Ana Maria de Biguaçu, tive câncer em 2002 e me curei, graças a Deus. Posso me aposentar? Tenho 49 anos e pago o INSS. Depende, Ana Maria. Você vai ter que ser submetida a uma perícia pelo INSS, e se o perito do INSS confirmar que a sua doença, pelo jeito não é o seu caso, ela é incapacitante, então eu falo para todos os pacientes, né? Essa doença, para receber o benefício, ela tem que ser incapacitante para o trabalho. Por isso que se justifica a aposentadoria por invalidez. Inclusive o auxílio-doença também foi retratado na matéria. A perícia do INSS tem que certificar essa capacidade limitada ao trabalho. Então ele recebe o auxílio-doença. E só se a capacidade for permanente, é a aposentadoria. Só a perícia do INSS, doutor. A perícia do INSS. Se eu normalmente observo, muitas pessoas reclamam, não é? A gente recebe telefonemas e dizem, meu Deus, mas eu estou na perícia há tanto tempo, então, não tenho umas condições de trabalhar, tenho problemas gravíssimos e não me põe. Eu não me aposento e por aí fora. Como proceder? Você tocou no ponto, Pacheco. Lembre-se, a perícia do INSS é todo um procedimento administrativo no âmbito do INSS. Se o seu médico, principalmente, lhe diz que você tem uma limitação ao trabalho, seja ela parcial ou permanente, mas o perito do INSS não concorda, você tem uma lide instaurada. É um médico dizendo um prognóstico e o outro dizendo ao contrário. O que resta? Leva-se a discussão para o judiciário. No judiciário, o juiz determina um terceiro perito, que também vai ser médico, e esse sim isento de qualquer das partes, tanto do INSS quanto do paciente. Esse terceiro profissional vai atestar da mesma forma que um ou que outro, e o juiz vai decidir no final das contas. Uma telespectadora que não quis se identificar pergunta o seguinte: tenho câncer de útero e quero comprar um carro. Como devo proceder? Pois é, esse é um procedimento administrativo um pouco moroso, mas a boa notícia é que a maioria das concessionárias, as próprias fabricantes dos carros que estão inscritos no programa para ter essa isenção de vários tributos, elas já têm um departamento que auxilia os trâmites burocráticos, assim como qualquer advogado que está acostumado na área também pode auxiliá-la. Ela vai ter que ter uma série de documentação, vai ter que passar por uma perícia também, porque essa isenção ela só se justifica se o paciente tem alguma limitação motora, ou a limitação é total e plena que tenha que uma outra pessoa dirigir por ele. Perfeito. Doutor Rodrigo, eu quero agradecer imensamente, foi uma honra tê-lo aqui, é extremamente produtivo esse papo aqui, até porque tenho certeza absoluta que a maioria das pessoas desconhecem os seus direitos, ainda mais numa situação de uma doença como o câncer. Muito obrigado por ter estado conosco aqui no Jornal do Continente. Um grande abraço.